Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Dia de Coringão pelo Campeonato Brasileiro, 37ª rodada, né? Vamos falar um pouco aí dessas partidas, atualizações, muitas novidades aí sobre a Esporte da Sorte, tá? E outras novidades interessantes aí sobre o nosso Coringão. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, ontem tivemos dois jogos do Brasileirão. Mirassol venceu o Vasco, né, jogando aí fora de casa, jogando em São Januário por 2-0. E também tivemos o Fluminense vencendo o Grêmio fora de casa por 2-1, né? Então os visitantes aí venceram as partidas de ontem. Hoje temos a sequência da rodada. Fortaleza e Corinthians às 7 horas, Bragantino e Vitória no mesmo horário. Aí 7h30, Juventude e Santos, um jogo muito importante, né, da zona do rebaixamento. Bragantino e Vitória também, né? O jogo do Fortaleza e Corinthians ganha essa importância também, porque o Fortaleza tá naquela briga. Bahia e Sport às 8 horas, 8 horas também São Paulo e Internacional. 9h30 tem Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Ceará, tá? Esses são os jogos aí de hoje. Amanhã tem jogo também, né? Cruzeiro e Botafogo. Isso, Cruzeiro e Botafogo amanhã, tá? Então, temos aí diversas partidas do Campeonato Brasileiro, diversos horários também, 7, 7h30, 8 e 9h30. E a gente vai acompanhando aí essa sequência da rodada do nosso Coringão. E aí, quero trazer para vocês a 7K, parceira aqui do nosso canal John do Timão, para você que quer se divertir numa plataforma 100% autorizada a operar no Brasil, seguindo, obviamente, aí todas as diretrizes e regulamentações do setor. Certo? É uma plataforma, obviamente, para você se divertir, tá? Então, não é para um caminho ali para um dinheiro fácil, aquela situação ali, nossa, é uma renda extra, não. É um hobby, é para você se divertir mesmo, dar o seu palpite ali nas partidas de hoje do Brasileirão. Temos os campeonatos europeus também, tem Real Madrid em campo, Liverpool, Chelsea, os campeonatos nacionais aí da Europa. E lembrem-se, é um jogo de azar, é apenas para maiores de 18 anos, joguem sempre de forma consciente e com responsabilidade. A 7K tem algumas vantagens importantes, né? Você vai ter aí saques ilimitados e instantâneos, o dinheiro cai na sua conta ali de forma rápida e segura, muita agilidade e segurança, né, nas suas transações. Então, conheça a plataforma através do link que vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. Experimente aí essa plataforma pensada para a sua diversão, com transparência e suporte de qualidade. Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, temos aí Corinthians e Fortaleza e Corinthians, né, o jogo na Arena Castelão, e algumas atualizações do nosso elenco que viajou para o estado do Ceará. O trio Jim, Garro, Yuri e Memphis ficou no CT Joaquim Grava, tá? Memphis já está treinando, já iniciou a transição física. A tendência é que ele também não seja relacionado para o jogo contra o Juventude na última rodada, mas esteja, né, à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Cruzeiro, que a preparação dele é para o jogo da Copa do Brasil, certo? O Garro foi preservado, não está lesionado, não tem problema físico, não tem nada, foi só preservado para essa partida para realmente descansar. O Yuri está com dores, né, na região da virilha, fez exames, ainda não foi divulgado, né, o resultado desses exames, mas foi preservado aí dessa partida de hoje. Então, cara, já, né, traduzindo aí para o torcedor corintiano, é um time reserva, um time misto do Corinthians aí hoje para a partida contra o Fortaleza. E aí já quero até entrar nesse mérito, né, nesse planejamento do Corinthians e tudo mais. Vi alguns comentários nesses últimos dias. Inclusive tem um torcedor em específico, eu não lembro agora o nome dele, ele comentou assim em 4 vídeos seguidos, falando sobre a questão do G8 no Campeonato Brasileiro. Pô, ninguém tá falando sobre a possibilidade do Corinthians classificar, né, para Libertadores, ir pelo G8, dessa briga no Brasileirão. Cara, a gente poderia até falar sobre isso, né, poderia até cogitar essa briga, realmente o Corinthians está nessa briga. Só que pela tabela só, pelo Dorival a gente não está. O Dorival já abriu mão do Brasileirão há muito tempo, os jogadores já abriram mão do Brasileirão há muito tempo. Então não adianta a gente ficar, né,
dando murro em ponta de faca, se os caras que estão dentro de campo, que representam, né, o clube, que vão brigar por essa vaga, não querem. Não querem. Tá? Então, assim, é a gente gastar energia à toa. O time do Corinthians não está nem aí pro Brasileirão. E não é de hoje, tá? Não é de agora, porque tá chegando a Copa do Brasil agora. Não. A gente perdeu pro Bragantino, a gente perdeu pro Ceará, né? Rodadas anteriores, que a gente foi com força total para esses jogos, né? Quem tinha disponível foi pro jogo. Então é isso, cara. O próprio Dorival Júnior já abriu mão. Você vê pelas escolhas dele, o próprio elenco abriu mão disso. E aí tem uma outra reflexão. Será que é uma grande vantagem pra gente tentar essa pré-Libertadores? É a dúvida que eu tenho também, tá? Isso, mais uma vez, sem pensar na Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, o time campeão tem a vaga direta pra Libertadores. Então não importa a sua posição no Brasileirão, vai pra Libertadores, fase de grupos direto. Agora, pensando na realidade hoje do Corinthians, no elenco que a gente tem, na má vontade desses jogadores, é melhor você ir direto para a fase de grupos da Sul-Americana ou, de novo, uma pré-Libertadores? Com 4 jogos, né, na teoria. Primeira fase e depois a segunda fase. É a pergunta que eu tenho pro torcedor. É a pergunta que eu tenho. E, mais uma vez, tá? Essa reflexão é triste. Essa reflexão é de dar raiva no torcedor. Porque a gente assistindo o nosso time se tornando medíocre. O nosso time aceitando o pior, né? Eles nem lutam pelo melhor. Não, eles já abriram mão, já decidiram, já tá assim, tá? Então, o meu posicionamento de não fomentar, né, não criar essa expectativa numa vaga no G8 é por conta das atuações do time dentro de campo, né? E aí hoje, vamos lá, time misto ou reserva, né, para enfrentarmos aí o Fortaleza. Tivemos a lista de relacionados, como eu disse, já com esses jogadores cortados, né? Memphis, Yuri, Garro, o Mateuzinho tá fora também porque tá suspenso, o Charles tá fora também, são os 5 desfalques aí da equipe do Corinthians. E a provável escalação para o jogo de logo mais é o seguinte: Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. José Martínez na direita como ala, né, já que o Mateuzinho tá suspenso. André, Breno Bidon e o Angileri na esquerda. Vitinho como armador e a dupla de ataque Dieguinho e Gui Negão. Essa foi a provável escalação, né? Foi inclusive o time que treinou ontem, né, nessa última preparação para a partida de hoje. Então a gente tem ali 3, 4 titulares, né, da nossa equipe e um time que vai rodar ali, vai disputar essas 2 rodadas na maior preguiça. Tá? Na maior preguiça, não tenho mais expectativas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, de nada assim, tá? De nada. A expectativa são os jogos aí da Copa do Brasil. Não tem mais o que a gente esperar desse time no Brasileirão, a minha avaliação, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Fortaleza e Corinthians. Lembrando, a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio, transmissão do jogo de hoje no Premier e no Sport TV, tá? E obviamente, acabando a partida, a gente entra ao vivo aqui no canal John do Timão com a nossa live pós-jogo. Então o torcedor já anotou na agenda aí, acabou o jogo, a gente tá ao vivo aqui para falarmos sobre o Coringão e também sobre essa rodada, né? Hoje podemos ter aí o campeão brasileiro decidido, bem provável que seja o Flamengo, se vencer hoje é campeão. Temos a briga contra o rebaixamento, que tá numa loucura, né? Numa loucura, inclusive o Fortaleza busca pontos para que possa ali sair da zona do rebaixamento. Então a gente vai acompanhando essa rodada na nossa live, tá? Bom, família, quarta-feira no Corinthians, né? Quarta-feira. Ontem saiu uma matéria no Globo Esporte que o Corinthians atrasou o pagamento do 13º, né, do 13º salário para os funcionários do clube. Pessoal que trabalha ali no Parque São Jorge, isso e aquilo, funcionários administrativos, pessoal da limpeza, isso e aquilo, manutenção. O pessoal não recebeu o 13º. Lembrando que a primeira parcela do 10º é no dia 30 de novembro, que foi domingo. Então, não é dia útil. Então, deveria ter sido pago na sexta-feira, dia 28. Hoje é quarta-feira, dia 3. Ainda não pagaram, né? Ainda não pagaram.
E o nosso presidente segue no cochilo. Segue, não, vou ver aqui um empréstimo para resolver essas pendências. A gente segue com o Transferban, a gente segue com um monte de problema, né? E os funcionários não receberam o 13º. Ontem também, né? Corinthians anunciou uma parceria com a SAP Concur, que é uma empresa de gestão financeira. É uma ideia aí de modernizar, de trazer tecnologia para o sistema financeiro do Corinthians. Processos internos ali do clube, com eficiência, transparência e governança, quais, isso e aquilo, tal. A implementação de um novo sistema ali, que na teoria você vai ter mais controle, é um sistema mais tecnológico, isso e aquilo, que pode trazer uma gestão, tô até lendo aqui, ó, uma gestão mais profissionalizada e alinhada às exigências do futebol moderno, isso e aquilo. O Osmar Stabile falou, estamos comprometidos em tornar o Corinthians cada vez mais eficiente, transparente e preparado para o futuro. A adoção da solução da SAP é um passo importante na evolução da nossa gestão financeira e no fortalecimento institucional do clube. Tá aí beleza. Comecei a ler os comentários, né, do pessoal que é especialista nisso, o que eles entendiam, né, dessa atualização, dessa modernização. E tivemos, assim, 2 exemplos que para mim são perfeitos, né? São perfeitos. O primeiro é tinta nova no muro rachado, tá? Que é basicamente, o Corinthians é um prédio que tá ali com as estruturas comprometidas, parede rachada, infiltração, diversos problemas na estrutura. E aí a solução foi, não, vamos contratar uma empresa de pintura aqui, pinta as paredes, está zerado. Só que daqui um mês vai estar com infiltração de novo, a rachadura vai aparecer de novo. Você está tapando o sol com a peneira. E o outro exemplo foi o seguinte. É como se você colocasse um painel digital numa carroça e chamasse isso de transformação digital. Você está trazendo um sistema tecnológico para instalar numa estrutura arcaica, que é o Parque São Jorge, que é o Corinthians hoje, que é o modelo associativo, tá? Você está mexendo numa parte, na superfície, enquanto a base vai manter a mesma, tá? Então não dá nem pra gente criar expectativas. Nossa, isso daí então vai trazer uma melhora. Não, você só modernizou o sistema. O problema continua lá, o Corinthians continua com 3 bilhões de dívida. A gente continua precisando de dinheiro. O principal problema do Corinthians é captação de dinheiro e a gestão profissional, né? Os principais problemas que a gente não tem. Seguindo com as atualizações, né? Seguindo com as novidades. Ontem à noite, inclusive, bem tarde já, quase perto de meia-noite, o Luiz Fabiani fez uma publicação que tinha acontecido uma reunião entre o Corinthians e a Esportes da Sorte por uma renovação de contrato, né? Com o aumento dos valores anuais pagos aí pelo Espaço Master do uniforme do clube. A reunião deixou o negócio bem avançado, a tendência de um contrato até 2029, tá? E o martelo deve ser batido ainda essa semana. Vamos para essa ideia aqui da Esportes da Sorte e aí a gente volta no assunto que a gente estava falando. Pontos importantes, a Esportes da Sorte tem um valor com o Corinthians aproximado ali de 100 milhões por ano, né? Beleza. Só que esse ano o Flamengo, por exemplo, fechou com a Betano um valor de 250 milhões por ano. Então o Corinthians teria que se aproximar disso, né? Não dá para bater esse valor, mas teria que estar próximo ali a 200 milhões. Já ajudaria a gente bastante. Só que a gente não tem os valores que foram negociados entre o Corinthians e a Esportes da Sorte. Então já é um ponto de atenção. Para a gente, né, saber se essa renovação é positiva ou não, temos que saber os valores e por enquanto não temos, tá? Por enquanto não temos. Agora eu tenho um questionamento. Na última semana foi falado que a Caixa estaria interessada no name rights da Arena, né, nessa negociação para quitar a dívida da Arena, e a Caixa também entraria como patrocinadora master do Corinthians, que a Caixa queria lançar aí, né, uma bet, isso e aquilo, que poderia ser a patrocinadora. Então, essa ideia caiu por terra. Já que o Corinthians está negociando, a renovação está bem próximo, né, inclusive, dessa renovação. Então, a ideia com a Caixa já caiu por terra. É a dúvida que eu tenho. Ou então, mantém a ideia com a Caixa só do name rights. Perguntas, né, que o torcedor tem.
E aí, voltando, né, ao assunto que a gente estava falando. Quarta-feira normal no Corinthians. Quarta-feira normal, 100% Corinthians. A gente tem uma possibilidade de renovação do patrocínio master do clube, subindo os valores, que já estão em 100 milhões por ano, e a gente aí, né, tem uma expectativa de, quem sabe, até 200 milhões por ano. Enquanto isso, os funcionários não receberam o 13º. Essa é uma quarta-feira no Corinthians. Essa é uma quarta-feira no Corinthians. E enquanto tudo isso acontece, tem jogo do Brasileirão. Tem jogo do Brasileirão, né? Tem jogo do Brasileirão. Então, cara, é uma situação complicada. É uma situação complicada. A gente vem, né, comentando sobre essa questão do Osmar Stabile. Ainda vejo algumas pessoas, pô, mas ele tá tentando ajudar, isso e aquilo. Cara, ele é o presidente do clube. Ele não caiu lá de paraquedas. Ele poderia não ter concorrido nas eleições, né? Ele não tá ali como um coitadinho. Ele escolheu estar ali. E ele sabia dos problemas. Porque ele ficou como presidente interino durante um tempo. E aí ele concorreu às eleições. Então ele não tá ali de coitadinho, ele não tá ali porque alguém deu alguma ordem. Não, ele está ali porque ele quer. E ele tem que arcar com essas responsabilidades. Tem que resolver problemas, né? Tem que resolver problemas. Então, temos aí essa negociação com a Esportes da Sorte, temos Transferban, atraso de 13º e amanhã um novo dia, né? Amanhã um novo dia na vida do Corinthians. Aguardo vocês aí na nossa live pós-jogo, para que a gente possa falar sobre futebol, né? Possamos falar aí sobre o Brasileirão, o desempenho da nossa equipe, expectativas aí para a Copa do Brasil e muito mais. Família, agradeço a presença de vocês, deixe o seu like, se inscreve, se tornem membros, cliquem no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!